Olá, muito boa noite, 21 horas e 1 minuto desta... Hoje é quinta-feira? Hoje é 1º de março. Nossa. Aniversário da minha março, filha hein? hoje. Ah, parabéns para a mamãe e para a filha, então, de 2018, né, Karina? Ao vivo pelo canal 14 da NET, a cidade de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro, através da internet. O ano começou faz tempo, acho que não terminou para muitos de nós, mas... O março ele começou com um espírito bom. Eu gostei, Karina Moraes. Como é que tu tá? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tá numa vibe boa. Uma vibe boa. Eu acho que a vibe não poderia ser melhor. A economia cresceu 1%. É um começo de ano sempre difícil porque a gente tem muitas contas a pagar. É claro que a economia dá uma... A gente sempre tem essas mas contas as a pagar. contas a gente não sabe que tem, né? Essas de janeiro aí, todo mundo já deveria janeiro estar... que vão até março, mais ou menos. Isso, assim. Fora que o pessoal às vezes se excede muito no final do ano, esquece ter PVA, IPTU, material escolar, passa metade do ano. Matrícula. Passa metade do ano pagando as contas do Coisa de brasileiro, né? Muito bem, Marcelo. Muito boa noite. Tudo bom? Bem boa contigo? noite. Tudo bem? Aqui, feliz da vida. Meu celular acabou de me avisar aqui. Vale TV está fazendo uma transmissão. Vou até entrar aqui para ver qual será. Uma transmissão ao vivo. Olha aqui. Eu achei que uma bancada de peso aqui. Eu achei que estava de olho no jogo do Inter. O Inter já fez 2-0, já está aos 40 minutos, então isso aí já foi. Contra a forte, tenebrosa equipe do Cianorte. Então, né? Avançando a lépido e fagueiro pela Copa do Brasil. Parece o Corinthians. Ricardo Scott, muito boa noite. Boa noite. O teu Corinthians ontem deu uma sofridinha, né? Pelo contrário, baita de um resultado. Empate na altitude é um baita de um resultado. O jogo fora de casa, não foi trazer fácil. Um pontinho. Não foi fácil. Não vai ser fácil. O time do Corinthians não é um time de guerreiro, não vai ser fácil. Nunca não é vai ser. Mais o time de estrelas. Não. Aquela história dos Galácticos lá de 2005 você já ficou no passado. É time pé no chão, sem gastar muito, tem que pagar o estádio, né? A dívida tá lá. Tudo bem. Como é que tu tá? 100%. Quantos quilos? Depois, 58. 8 meses. Fez segunda-feira, 8 meses. Como é que tu tá te sentindo? Pergunta de jornalista, né? Como é que tu tá te sentindo? Muito bem. Hoje, agora fatal. de tarde foram 4 km em 36 minutos. Correndo, tu tá? Voando? Ainda não estou correndo tudo, mas é um trote, alternando trote, né? caminhada e corrida. Eu estou fazendo 4,15 por 45. Vai fazer maratona? Não. Será? Não. O que eu estou planejando, eu vou começar a me preparar para dar um pedal, né? Eu consegui uma bicicleta lá, estou dando uma ajeitadinha nela, para começar a dar uma pedalada básica, para ver se é isso mesmo. Depois eu vou investir e começar a dar um pedal. No que a vida tá melhor? Tudo. Tudo é o quê, cara? Tudo. Cara, é que assim, ó, a gente tem que partir do princípio de que eu pesava 224 quilos e eu não tinha mais vida. Partimos desse princípio. As pessoas me perguntam assim, como é que tá para caminhar? Como é que é a diferença para caminhar? Eu digo, cara, a diferença é que eu caminho. Antes eu não caminhava. Te arrastava? Não, mas nem me arrastava. Eu basicamente levantava da cama para o sofá, do sofá para o carro, do carro para a cadeira no escritório, da cadeira do escritório no carro para o sofá, do sofá para a cama. Era isso. Minhas caminhadas eram de 2, 3, 5 metros no máximo. Então hoje eu caminho. 8 anos que minha esposa e eu construímos a nossa casa em Estância Velha. Eu tenho lá uns 150 metros quadrados de grama. E em 8 anos eu nunca tinha cortado a grama de casa. Não cortava, eu pagava um senhor para cortar porque não tinha vontade, não tinha disposição, e se eu cortasse no outro dia eu não conseguia trabalhar por dor nas costas. E agora eu corto a grama de casa a cada 15 dias. Então quer cortar lá em casa também? Tipo, não, obrigado. Bom, com tanta vontade reprimida. Lá em Lomba deve ter assim, um meio hectare, assim, dá para...
Não, qualquer 300 reais a diária a gente faz conversa. A festa lá, né? Já Mas dá pra faz passar a festa qualquer lá. tédio aí, qualquer vontade de fazer exercício, tu está à vontade. O Ricardo tem 3 crianças, 3 filhos, 3 filhos. que estão aqui há um ano com vocês? Eles vieram para nós em novembro de 2016, 1 ano e 4 3 meses, meses, 1 ano e ah. 4 meses agora. 7, 9, 11, é isso? Hoje, 7, 9 e 11. Eles estão tendo pai de verdade. Agora né? tem. Tá jogando bola com o guri? Sim. O Vitor. O Vitor, corintiano. Pergunta pra eles que time ele torce. Corinthians, mano. Tadinho do Vitor, podia ter tido mais boa Os dois mais novos eu consegui converter. A mais velha não teve jeito. A mais velha é colorada e é corneteira. Ainda. Quando olha, o Corinthians não- perde, ela dá risada. Não sei o que é pior, não sei o que é pior. Não, olha, eu disse pra ela, disse, filha, então que seja gremista, então porque colorado não dá. Pois eu tô mais ou menos como tu. Perdão, amigo. Seja mosqueteira. O padrão não é todo colorado. corintiano, por essência, anticolorado. A mesma coisa que os São Paulinos são. São Paulinos. Mas estão ótimos, estão maravilhosos. O que tu faz com as meninas que tu não imaginava fazendo até pouco tempo? Não vai no balé. Acompanhou o balé só, Não, né? eu fiz balé. Tu fez? Eu fiz balé. Ano passado, no Dia dos Pais. E assim, ó, a mais velha vai numa escola, do meio vai em outra. Na escola do meio, eles fizeram só uma apresentação, eu fiquei bravo, eu cobrei. Eu disse, a mãe dela veio aqui e dançou. Eu quero vir aqui, eu quero vir dançar. Daí a professora me prometeu que esse ano eu vou lá dançar. E daí na da mais velha eu fui lá olha e só. dancei. Bacana, hein? Não, pai é isso, Tem né? que participar, né? Tem que participar, eu quero dançar. Quero dançar. A bicicleta também é para isso. Eles gostam muito de pedalar. Eles são do esporte. Assim, eles gostam de pedalar, de andar de roller, andar de skate. Eles são do esporte. E a bicicleta é também para isso, para começar, para dar uma pedalada com eles, para poder participar mais, porque geralmente a gente vai, leva a bicicleta deles, mas daí os 3 saem a pedalar, a gente fica meio de fora da brincadeira. Então a ideia da bicicleta também é isso. A Meg, esposa do Ricardo, também fez a cirurgia de redução. Tu fala do teu peso, Ricardo? Sim. Quanto era? O meu, eu bati 224, operei com 186 e me pesei terça-feira, tô com 128. Puxa vida. 1,90m? 1,87m. Meu IMC deu o 63, quase 64, né? Hiperobesidade mórbida. E hoje ele tá em 38, 37, eu não calculei agora depois da última pesagem, mas ele tá ali 37, 38, hoje eu sou obeso. Eu não sou mais nem obeso mórbido. Só né? não ser considerado obeso mórbido é uma grande conquista. Eu já comemorei. Principalmente quando eu entendo que eu nunca vou chegar em peso ideal. Né? O meu peso ideal é 89 quilos. Eu sei que eu não vou conseguir chegar lá. Né? Então, se eu partir desse princípio, eu estou muito bem. Estou muito bem. Eu tomava 7 remédios por dia antes da cirurgia e hoje eu não tomo nenhum. O pai do Ricardo faleceu no final do ano passado. Dia 14 de novembro Que idade, do ano cara? passado. 66. Fruto do agravamento da obesidade. Obesidade, As diabetes. doenças que vêm com a obesidade. Obesidade, diabetes, problema de circulação. Já estava diabético. Sim, meu pai era diabético Diabetes desde há muito 89. tempo, né? Muito Nunca cuidou. Não, porque a minha nunca- mãe é, mas se cuida, né? Não, pai nunca cuidou, nunca fumava Mãe, 3 carteiras de cigarro filtro vermelho por Era o que dia. a gente chama de uma bomba relógio. assim. É. Só não fazia E tic-tac. pressão mas alta, ele pressão não, alta. hipertenso, Bah. estressado no último, brigava com a televisão. O pai era um sarro. E 2 litros de café por dia e o café dele era 6 colheres de extra forte para 1 litro d'água. Então assim, era uma colherada de café puro na boca e era. Então foi jovem, mas foi decorrência da doença dele. Ricardo, tu vai romper essa cena. Eu espero, né? Não, tu tá caminhando a passos largos para isso. Evidentemente que a vida a gente não tem como prever o que vai acontecer daqui a alguns segundos. Exatamente. Mas tu a tá trabalhando com muito afinco A pra intenção isso. é para isso. A mudança. O que aconteceu comigo, Rodrigo, que em agosto de 2016 eu tive uma consulta com um cardiologista. Ele disse para mim, cara,
o teu eletro sugere que você teve um infarto. Tá? E eu, com 34 anos, infartado, eu pensei, não, tá errado isso, né? Não pode ser. E aí no final a gente investigou, descobriu que não era, foi uma situação que o eletro leu errado ali. Mas aí eu falei pra Meg, eu disse, eu não vou esperar ter um infarto para tomar uma atitude. Ter esse diagnóstico. Eu não vou esperar a próxima vez o exame ter razão. Então, assim, a mudança vai ser agora. Né? Tanto que antes da cirurgia eu emagreci 40 quilos. Né? E então é isso. A nutricionista até lá falou assim, a gente precisa muita gente precisa do clique para virar a chave, precisa de alguma coisa. Ela disse que ela foi numa viagem que ela tentou acompanhar os filhos numa brincadeira e não conseguiu. E a partir dali ela... E o infarto antes dos 40 anos normalmente é fatal, né? Não existe ainda ramificações na volta. Isso ele disse, cara, a gente vai investigar, o exame sugere, provavelmente não é, porque se fosse, tu é um milagre vivo. Normalmente na tua idade um infarto, principalmente silencioso, porque eu dizia pra ele, mas doutor, eu não tive nada, impossível. Ele disse, não ter tido uma forte dor no peito, pelo menos. Impossível não é, mas é muito raro alguém ter um infarto nessa idade, ainda mais silencioso, dormindo, alguma coisa assim, e sobreviver para contar. Né? E nem passar mal, assim, de não ter os sintomas iniciais, a dor no braço, pressão no peito, a náusea, né? Nada disso, não tive nada disso. Tanto é que eu não tive o infarto. Né? Mas eu estava no caminho, ele me fez 3 perguntas assim que matou, né? Ele disse, cara, tu pesa 224 quilos. Quantas pessoas tu conhece que hoje tem teu peso e que tem 60 anos de idade? E daí eu disse, doutor, que eu me lembro assim de cabeça, eu acho que mas eu acho que ele não pesa a mesma coisa que eu acho, ele pesa menos. Diz ele, então com 50, isso, nenhum. E com 45, eu disse, com 45 eu acho que eu conheço uma pessoa. E qual é a qualidade de vida dele? Eu disse, uma merda. Ele disse, pois então é isso aí. O que tu quer pra ti? Tu quer viver até quando e de que jeito? Então eu acho que é isso, né? Tu quer viver até quando e de que jeito? Quer viver, meu pai estava cadeirante já desde 2013. Então, quer viver até os 66, que nem meu pai viveu, eu não quero. Eu quero viver até os 80, correndo, pulando, enfim. São Antônio Reis, né? Ricardo. São Antônio Reis é um senhor que vem aqui, tá com que idade? São Antônio, 77, 78, né, Alex? São Antônio está com 70 e tantos anos, ultramaratonista, campeão mundial, recorde mundial, faz não sei quantos anos que ninguém consegue bater o recorde dele. Puxa vida, 105 quilômetros em 12 horas, alguma coisa nesse estilo, assim. Um exemplo. E começou a correr depois de mais velho. Nunca foi exatamente obeso, mas começou a prática da atividade física. E tu olha para eles, banja saúde, vitalidade, energia, vibração. Uma pergunta Evandro Kaufmann Schmitz, muito boa noite. Vamos receber o Evandro também essa noite. Boa noite, telespectadores. Depois vamos falar da Meg. Boa noite, telespectadores. Deixa eu aproveitar, acho que esse assunto é de interesse de todos os telespectadores da bancada, do Ricardo. Então, o que te motivou? Então, isso eu acho que é importante, esse trabalho mental, né? Então, foi o despertar, né? Foram os alertas, né? Que os médicos te deram e tal. E o que mais? O que tu acha assim no mental, na motivação? O que te fez prosseguir e etc? Eu tenho uma situação que, assim, eu sempre fui obeso. Desde os meus 8 anos de idade eu sou obeso. Eu ia te perguntar isso na infância, como é que foi? Desde os meus 8 anos de idade. Eu tenho um corte, assim. Eu com 8 anos de idade eu pesava 20 quilos. 25 quilos. 8 anos de idade. Eu não sou gaúcho, eu sou paulista. Em 1990, a minha família se mudou para cá, para Novo Hamburgo. Eu pesava 20 quilos. E eu demorei a me adaptar. Desencadeou uma crise de ansiedade muito grande e em 4 meses eu estava pesando 45. Descontei na comida, distúrbio alimentar e a partir daí foi. Mas eu sempre fui ativo, eu jogava bola 5 vezes por semana e pesava ali 120, às vezes passava, ligava o alerta, começava a controlar um pouco mais a alimentação, voltava ali para os 120, 125, nessa faixa ali, e nunca me atrapalhou em nada, assim, eu nunca fui
eu sempre saí, namorei, fiz festa, jogava bola, surfava, fazia trilha de moto. E, assim, nunca me impediu de fazer nada, até que em 2008 eu machuquei o joelho. E aí caí no sofá e a minha dieta continuou a mesma. E aí em 9 anos eu engordei 100 quilos. Uma das motivações foi essa, voltar a fazer as coisas que me davam prazer. Tu tem sorte de, no início de 1990, tu não ter 100 quilos ainda. Porque tinha aquela musiquinha da Globo, Globo 90 não tem pra ninguém, anota 100. Eu não sei quantas centenas de vezes sofreu com eu isso. sofri com gordo 90, não tem pra ninguém, passou do 100. Eu tinha mais 100, já tinha. É que nessa época tu é um pouco mais velho que eu, né? Um pouquinho. Eu tô judiado, mas eu tive sorte que não tinha vinheta quando eu tava nessa idade, né? Exatamente. Porque ali eu vou ser honesto, eu não me lembro a última vez que eu pesei menos de 100 quilos. Eu não me lembro. Eu fui ali, 90, 91. E aí, então assim, depois eu tive problema, fiquei quase um ano sem sair de casa para me divertir, por exemplo. Eu entrava sexta-feira à tarde em casa, só saía segunda-feira de manhã para ir trabalhar, passava o fim de semana todo dentro de casa. E chegou um ponto que eu disse, não quero mais saber disso, isso não é vida, não estou vivendo, eu tô aqui só trabalhando, só pagando conta e a vida está passando, eu não estou fazendo nada disso. Então foi o que me motivou. Hoje assim, até é engraçado, se me mandar ir para uma academia, olha, nós participamos ali do programa, do Peso da Mudança, né, na primeira temporada até. Acho que eu tô dando um furo aí. Vamos falar sobre isso em seguida, não tem problema. Adiantando o assunto aí do... Já conversamos sobre isso ano passado, vamos falar de novo. Então assim, eu participei da primeira temporada, mas isso também serviu para eu perceber que o meu negócio não é academia. Não gosto de academia, o meu negócio é ao ar livre, assim, ó. Eu vou com o maior prazer, me chama para dar uma caminhada, para dar uma corrida, para dar um pedal. Outdoor. Ao ar livre eu vou com todo o prazer. Para academia não é. E tu vai sozinho também? Atividade tem motivação para ir sozinho? Vou também, sozinho. A Meg não gosta de ir no final da tarde. E eu não gosto de manhã cedo. Então ela vai de manhã cedo e eu vou no final do dia. Então eu gosto de, depois que eu chego em casa, eu tomo meu banho, relaxo, descanso, aí eu tô com... Ela não. Eu acho que se eu for de manhã cedo, eu vou passar o dia todo mal-humorado, cansado, não sei, com às vezes um pouco de dor. Então eu prefiro ir no final da tarde. Mas e as crianças me acompanham, né? Aí a mais velha vai junto, a Indianara vai junto. Hoje a Vitória foi junto. Hoje eu dei uma puxada um pouco maior. Aí no final ela tava lá dizendo, pai, hoje eu cansei demais. Legal. Ricardo, o que mudou na vida de vocês, assim, na prática, no alimentar? A gente acaba não exatamente vivendo para a comida, mas a gente acaba criando uma série de rituais em torno disso, né? E sempre com muita fartura, esbanjamento. Como é que tu lida com esse prazer, com essa vontade de comer bem, com esse querer comer as coisas que são mais, que não são mais melhores ao paladar, né? Que nos dão mais sabor, que alimentam o cérebro, que despertam, não é nem o cérebro, que despertam no cérebro prazeres. É as nossas papilas, né? A gente está ali pronto para gostar do que é gordo, do que tem azeite, ou do doce, e do doce, né? Ainda mais eu em casa com a Meg, que é doceira, né? A Meg faz doces maravilhosos. E aí é complicado, né? Já tivemos umas 2 crises, eu dizer, pega tudo isso junto, leva embora, porque não dá para ter em casa. Muita tentação, né? Mas sabe que para mim, Rodrigo, esse susto que eu levei foi tão grande que, assim, a minha relação com a comida mudou totalmente. Tá? Então, a primeira questão hoje, eu entendo que eu preciso comer é para me alimentar, não é comer para me satisfazer. Tá? Então, eu nunca tive problema, assim, como qualquer coisa que colocar na mesa eu como, então não tem problema, sempre comi salada, sempre comi verdura, né? Mas assim... Mas tu já fazia isso, tu comia bastante verdura? Comia verdura, comia salada, mas eu sou gordo de comer muito, então assim,
Eu tenho os ossos largos, sabe, né? Eu dizia que eu era baixo pro meu peso. Se eu tivesse uns 3 metros de altura, eu era um guri. Essa é uma desculpa bem conhecida já. O nosso problema meio da Meg era massa. Nós comíamos muita massa, tá? E aí era uma questão assim, a mistura de carboidratos, né? E a nossa refeição ela era banalizada. Então assim, era pizza na segunda, era uma vaca atolada na terça, era uma massa bomba com queijo, com creme de leite, com um monte de coisa na quarta. Aí era um cachorro quente na quinta noite, na sexta era um hambúrguer. Não tinha folga para o organismo, né? Não tinha. Então assim, aí chegava no sábado à noite, o que a gente vai comer? Vamos comer pizza. Pô, mas comer pizza segunda-feira. Era um negócio banal. Então assim, quando nós fazemos a reeducação alimentar, eu deixei o sábado à noite para a gente comer alguma coisa diferente. E até hoje, mesmo no pós-cirúrgico, o sábado à noite nós costumamos comer alguma coisa diferente, né? Claro que hoje, antes nós comíamos lá uma pizza grande cada um, hoje 2 pizzas grandes para nós e as 3 crianças sobra, né? Porque a gente come muito pouco. Mas a gente ainda tem... Mas essa pizza de sábado à noite que a gente come, ou o hambúrguer que a gente acaba fazendo em casa, ele é tão mais saboroso, ele é tão melhor hoje do que na época, porque é aquilo ali. Uma das mudanças, eu aprendi a cozinhar nesse processo. Pois é. Eu aprendi a cozinhar. É o maior controle, né? Porque eu penso, se eu tenho uma refeição, que eu posso comer alguma coisa assim... Tem um tiro. Né? E eu posso comer tão pouco dessa única refeição, que eu vou ter que fazer alguma coisa muito boa. E eu disse, quer saber de uma coisa? Então eu vou pra cima. O período que eu fiquei me recuperando da cirurgia, fiquei 45 dias me recuperando da cirurgia, tava passando ainda o Masterchef, então assim, assisti todos os episódios do Masterchef, o Food Network na Sky, todos os programas, então dali já começou a me dar a vontade de cozinhar. E aí era outro problema, eu não cozinhava porque eu não conseguia ficar 1h30 na frente de um fogão cozinhando, por exemplo. Não sofri olhando esses programas de coisa gostosa? Pior que não, porque o pós-operado... Não salivava na frente. O pós-operado não tem fome, Rodrigão. Não cabe. A alteração não é nem de não caber, tu não tem fome mesmo. A alteração hormonal é tão grande nos primeiros 30 dias que tu come por obrigação. Tu come porque tem que comer. Porque, e assim, eu me obriguei a comer, porque daí eu fiquei 3 dias sem comer, e aí eu comecei a tontear, ficar muito fraco, né? E daí eu me obriguei a comer, porque por mim eu não comia. E depois você recupera essa questão assim de apetite, paladar? Sim. Eu hoje, assim, hoje eu não tenho... eu tenho fome quando chega a hora de comer. Eu como de 3 em 3 horas, eu tomo meu café às 8, ali pelas 10, 9h30, 10 horas, eu como 2 ovos, meio-dia meu almoço, 3 horas 2 ovos, meu café da tarde, minha janta, e a minha ceia é um iogurte antes de dormir ou uma gelatina light, alguma coisa assim. Quando chega na hora de eu comer, não importa se for um lanche ou se é uma refeição, eu sinto que está na hora de comer, eu sinto um pouco de fome, eu vou lá, como aquela quantidade. E tu leva marmita também? Levo marmita. Tem que ser essa foi uma das mudanças já lá na reeducação alimentar, antes da cirurgia, né? Preparar a alimentação, levar para o escritório. Eu sou vendedor externo, eu mudei a minha rotina totalmente de modo que eu estivesse no escritório ou que eu conseguisse ir para casa na hora do almoço, porque antes eu era fast food no mínimo 4 vezes por semana, né? Então mudei nos primeiros 30 dias eu não comia em restaurante. Se eu não conseguisse levar a marmita, eu ia no restaurante, pegava a marmita e levava para o escritório para comer no escritório. Então, o controle da quantidade, exatamente, para não ter aquele a primeira vez bastantão, entrar no bastantão. Só hoje eu vou comer mais um pouquinho. Só por hoje. Hoje, e aí aquilo ali no outro dia vai de novo, e aí quando tu vê, estragou. De 30 dias, 20 tu comeu além do que podia, no mês seguinte tu tá fora da dieta, como muitas vezes. Como é que tá a Meg? Agora tá bem. Ela teve Para ela foi mais difícil que para ti? Para ela foi um pouco mais difícil.
Engraçado que assim, o meu logo pós-bariátrico foi mais complicado. Eu tive uma dificuldade porque a cirurgia foi aberta e então eu não conseguia dormir deitar de lado e eu só durmo de lado. Então eu passei 15 dias dormindo sentado, tanto no hospital quanto em casa. Então esses primeiros 15 dias para mim, assim, eu me arrependi umas 5 vezes de ter feito. Eu dizia para ela por que eu fui fazer isso. Mas uma vez que eu comecei a conseguir dormir na cama, aí melhorou. E daí então foi embora. Para ela não, esse primeiro período para ela foi muito mais tranquilo. A dificuldade para ela veio quando ela foi liberada para a dieta normal. Então assim, ela tem ainda uma certa dificuldade para comer carne vermelha e é obrigado a comer carne vermelha, né? A base da nossa alimentação é carne vermelha pela proteína, né? Então ela tem uma certa dificuldade e ela tá tendo que se adaptar. Faz umas 2 semanas, por exemplo, que ela não está mais sentando à mesa para almoçar nem para jantar. Ela se serve e sai da mesa porque ela estava se sentindo muito ansiosa, estava comendo muito rápido, prestava atenção no que o Vitor estava fazendo, no que a Vitória estava fazendo, e aí comia muito rápido e aquilo ali ela acabava tendo às vezes até ânsia de vômito. Então ela tá... E aí agora ela tá começando, mas é questão de se adaptar, de aprender, de cada um entender como é que funciona para cada um. Ela fez depois. Ela fez 4 meses depois que eu. 4 meses depois. 4 meses depois. Félix Bardelotto, boa noite a todos. Carlos Fonseca, parabéns pelo exemplo. O Cláudio Alves está dizendo aqui, parabéns ao Ricardo pelo belo exemplo de atitude positiva em prol da qualidade de vida. Cláudio Alves sempre diz, né, Alex? Saúde e paz. Saúde e paz. Estou te desejando aí muito sucesso. Tu não tem medo de voltar a engordar, Ricardo? Tenho. Vai ser sempre uma luta contra a cabeça da gente? Vai ser sempre uma luta. Porque o brócolis vai ser sempre... Vai ser sempre... Eu falo, o pessoal acha ruim, assim. Não é que o brócolis não seja uma coisa agradável, palatável. Eu gosto. Eu acho Engraçado, que, eu gosto. O brócolis nunca vai ser eu uma acho que o coisa. brócolis, inclusive, ele me lembra sempre isopor, não sei, uma coisa que não nasceu na natureza, assim. O brócolis parece uma natureza. E ele não tem o sabor da picanha. Não, mas é que depende. Da costela. É então, mas é que o brócolis, esse que a gente come, ele realmente não nasceu na natureza, né? pois Esse que tem aí, que é redondinho no mercado, que parece uma couve-flor verde, esse não é um brócolis genuíno, né? Nem pelo método de cultivo, mas ele é um híbrido do brócolis com a couve-flor. O brócolis mesmo é aquele do caule compridinho, que ele tem menos arvorezinha na ponta, né? Aquele é o brócolis de verdade. E não é tão bonito. Eu compro esse na feirinha, viu? Que é outra coisa. É outra outro coisa. Sabor, viu? Outro sabor. Fica a dica aqui, hashtag. Come o talo dele, o talinho dele é diferente. Então assim, realmente esse o talo ele é mais duro até para cozinhar, é um pouquinho mais difícil de cozinhar o talo. Mas o sabor é outro. É outro sabor. Talvez. Realmente, então assim, esse brócolis ele não é de Deus, eu não tava tinha ligado. tido a sorte de nas 17 vezes que eu comi brócolis ter acertado. Talvez tenha sido. Não, eu vou fazer Estou o brincando, seguinte, evidentemente. eu vou preparar um brócolis da feirinha aqui, vou trazer pro Rodrigo, ver se ele não vai comer. Mas E vamos comer aqui, vamos comer Estação aqui. Vamos Hambúrguer. comer aqui. Diferente do mel, ó. O Marcelo compartilha o mel com a gente. Isso foi uma coisa que eu Deus. aprendi olhando os De Deus. programas de televisão, que tudo é tempero. Bom, eu fiz Tudo durante é alguns tempero. tempinhos, né? Eu fiz o gourmet, né? E eu já aprendi isso há bastante tempo. E eu vou na feira para comprar os temperos. Muda Exatamente, tudo. é o tempero. Meu filho fica fascinado. Eu boto curry, eu boto... Que ajuda também na questão porque é anti-inflamatório também, né? Sim, Daí, termogênico. As cúrcumas da terra, essas coisas. E o Rodrigo, eu aprendi a comer brócolis picando ele. Então eu gosto de bem picado o brócolis. Até ele sumir, mais ou menos. É, assim. mas cada um tem um estilo. Eu gosto de comer dessa mas forma. evidentemente que é uma brincadeira. Eu gosto muito de cebola e alho, são coisas saudáveis. Então, a eu gente posso bota comer a todo cebola, dia. bota alho, Repolho, faz muito ter saudável, gosto. também gosto. E chuchu, uma coisa que as pessoas não gostam, que faz um bem danado, baixa pressão. Aquela coisa Mas é tão toda. gostoso. Mas eu gosto Exatamente, de eu chuchu. gosto. Eu digo que eu gosto, o pessoal diz, A não minha tem gosto de sogra, nada. a minha tem sogra gosto. faz Vejo que uma tu bota salada de de tempero, chuchu que é um Tem gosto de Com espetáculo. salsinha. A salsinha, maravilhosa também. Ela faz com Tem gosto de tudo que tu botar junto cebola. dele. Tudo que tu botar ele absorve, né? Porque é fantástico. Ele joga bem com tudo, inclusive com molho branco, né? tudo que tu botar. Vamos para nossa foto aqui. Tu gosta de um chuchu com molho branco, Ricardo? Que maldade, né? Foto de ontem, por favor.
Coloca para nós aí, Alex. Alguém conhece essa história? Plantação de árvores. É daqui de... Essa foto é bem melhor do que está aqui na tela, onde ela está bastante... Ela está bastante prejudicada, na verdade, né? São estudantes plantando árvores. Não, Não é isso? não. E eu posso, inclusive, te dizer que aconteceu perto lá da oficina, viu? É. Da oficina do Chimitão. Tumeleiro ali. Puxa Próximo da... Lá em cima. Próximo da Pedro Adams. Da 1º de março. Marcelo, o que te parece essa situação aí? Se eu tivesse que jogar isso aqui, não tem nada a ver, mas foi o que me lembrou a escola rural ali, a escola... Aquela ali quem vai para São Leopoldo ali na... Parece o pessoal plantando, né? Sim, É, Não é. não é. O pessoal Não é procurando plantando? alguma coisa. procurando. Um tesouro perdido. alguma coisa Opa! Ah, assim. Como é que se chama aquelas caixinhas históricas? É. É isso? É, aquelas caixinhas, tipo... Que Laços de uma anos. geração deixa para outra. É, Em torno de 1962, quando abriu a rua Tapes, ali na 1º de março até a BR-116, né, as máquinas que faziam a terraplanagem encontraram uma maleta, baú, que tinha algumas moedas de ouro e de prata. opa, Muito rapidamente a história se multiplicou e chegou gente de tudo quanto é lugar lá para encontrar os patacões espanhóis que Mas uma acha- família guardava. mas acharam mesmo ou era Acharam, história? estava enterrado. Uma família guardou por conta da forma que as pessoas faziam, acho que antigamente muito isso, né? A forma era esconder no jardim, né? Tinha o pai de um tio que não saía de casa, ou quando ele saía, a esposa não podia sair porque ele tinha enterrado no fundo de quintal o ouro. Que bárbaro. O ouro que ele era Que vida, hein? mascate. Que vida, hein? Lá em casa, lá tem uma história de Quando se família. perde Tem uma disso, história de né? família dessas aí que meu pai conta lá que meu avô teria, avô, bisavô, agora da família teria enterrado no pé da árvore e tal. E a casa, quando tu foi ver um dia desses, arrancaram a tal da árvore essa e nunca mais. Chega ao ponto de tanto ele me incomodar, eu comprei uma maquininha da Casa Tecnologia, é verdade, comprei. comprou aquela. Dei pra ele, disse, ó, se tu não souber mexer, dá pra alguém mexer, tamo aqui, vai lá. Achou? Não achou nada. Nem sei As se histórias são maravilhosas, né? Ah, tá lá. A história, a lenda, e ele vai lá. Mas é procurou, pura lenda fez, urbana, tá? né? Isso tem em vários lugares, tem. Em Novo Hamburgo E aconteceu. eu participei, achei lata, tampinha, latinha de Coca-Cola, o que tu puder imaginar, a gente acha o garfo. Então tudo isso tem. A gente tem outra foto, a foto de hoje, mostra aí, Alex. Que lugar é esse? Que situação é essa? Também uma foto enigmática. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.